Progresso é melhor do que resultado. Recentemente eu ouvi essa frase de uma pessoa que eu admiro muito e me fez refletir sobre algumas coisas que eu vou trazer nesse vídeo e te mostrar que quando você foca no resultado, isso te atrapalha imensamente, como me atrapalhou algumas competições atrás. Se você ainda não me conhece, meu nome é Flávia Távora, eu sou psicóloga clínica e do esporte e também sou atleta de jiu-jitsu. E aqui no YouTube e lá no meu Instagram eu faço conteúdos para você fortalecer a tua mente, não só dentro do esporte, como fora dele também. Mas vamos à frase: progresso é melhor do que resultado. Como assim? Cara, quando eu ouvi essa frase, eu imediatamente liguei os pontos de muitas coisas. Algumas competições atrás, de repente, eu acho que foi uns 3 meses atrás, eu fui para uma competição que era muito importante para mim, assim, de verdade. E eu me preparei pra caramba, eu me preparei fisicamente, eu me preparei mentalmente, eu estava preparada para a competição. Só que quando chegou lá na competição, que eu tive até boas performances, né, na primeira luta, na segunda luta, e quando eu cheguei na terceira luta, que era a luta final, né, para ser campeã, eu acabei perdendo. E quando eu voltei, né, quando eu fiz essa... Quando eu voltei nesse dia para poder refletir, fazer uma autoanálise, eu lembro do que eu estava na cabeça. Na minha cabeça eu só estava passando que eu tinha que ganhar. Eu preciso ganhar, eu tinha que ganhar, tipo, como se o resultado fosse uma obrigação do momento. E assim, cara, como isso atrapalha, como isso me atrapalhou e como isso pode atrapalhar também, porque eu acho que muitas pessoas também podem estar passando por isso, né, de, caramba, por que chega lá, às vezes eu chego na final, às vezes eu chego na semifinal e eu fico tão pressionada. É muito importante que a gente faça essa autoanálise, de verdade, tipo assim, cara, o que estava passando na minha cabeça nesse dia? E eu lembro o que estava passando na minha cabeça nesse dia. Estava passando exatamente de que eu tinha que ganhar a qualquer custo. E não é que, vou colocar aqui, ó, nesse contexto de competição, não é que ganhar não seja importante, não é que o resultado não seja importante, não é que você não tenha que ir para uma competição com vontade de ganhar. Não é isso. Você tem que ir com vontade de ganhar, porque às vezes a vontade vai te ajudar, de fato, a dar o teu máximo ali. Só que eu volto no que eu acabei de falar. O resultado, ele é importante, mas ele não é o mais importante. Ele não é tão importante quanto o progresso, como eu falei no início. Sério, para pensar comigo. Se você... Vou colocar no meu exemplo, né? Na semana passada, eu lutei também e comecei a trabalhar isso dentro de mim, né? Sobre o progresso, sobre o quanto que eu evoluí durante esse tempo. Da última competição que eu perdi até a da semana passada que eu ganhei. E, cara, eu refleti pra caramba sobre isso, sobre essa parte de... Sobre eu ficar focando no resultado, porque quando eu reassisti minha luta também, que isso foi um ponto importante, quando eu reassisti minha luta, eu lembro exatamente de tudo, sabe? Eu falo, cara, dava pra mim, só que o meu foco estava direcionado em outro lugar, que não era ali, ele estava direcionado lá na frente, alguma coisa que poderia acontecer, mas não aconteceu. E por que o progresso é mais importante? Cara, porque quando você tem essa mentalidade de que, cara, você pode evoluir, e você olha para trás e fala assim, cara, olha quanto que eu evolui daquele dia para o dia de hoje. Cara, que sensacional. Foi esse o pensamento que eu tive durante a minha preparação para esse campeonato de semana passada, que eu saí campeã. De verdade, eu falei assim, cara, eu não tenho que ficar focando nessa obrigação de ganhar. Até porque, se você parar para pensar, ganhar é muito bom. Ganhar também te faz evoluir, né? Só que não é uma obrigação. Nem se você for um atleta de ponta, nem se você for um atleta profissional, se você ficar com isso na tua cabeça de que é uma obrigação, vai se tornar uma pressão muito maior, vai se tornar um peso muito maior. Eu sei porque, cara, aconteceu comigo e acontece isso o tempo inteiro com vários atletas. E eu não estou falando nem só no contexto de esporte também, acontece em outros contextos de vida, em outras áreas da vida. Então, quando você tem essa mentalidade, né, de tipo, cara, eu acredito muito do quanto eu evoluí, as coisas começam a ficar um pouco mais leves. Beleza, Flávia, como que eu faço então para tirar o meu foco só do resultado? Cara, isso é uma tarefa desafiadora para você. Por quê? Porque você tem que
de fato, aprender a viver o processo. E como que você vive o processo? Você precisa aprender a focar no momento presente. Eu sei que é importante a gente se planejar, a gente se programar para fazer certas coisas. Tipo assim, eu me preparo para uma competição. Vamos supor que eu vou competir daqui a 15 dias. Cara, eu fico naquela animação de chegar logo, às vezes vem uns pensamentos lá sabotadores, que isso pode ser um assunto para um próximo vídeo. Mas eu sei que se eu ficar vivendo aquele dia da competição, eu não vou conseguir focar no agora. Eu não vou conseguir viver o processo. E o processo é muito bom de ser vivido. Sabe aquela frase, aprecie o processo? Cara, apreciar o processo é você viver o presente. Sabe? Tipo, você precisa investir tua energia em viver o momento presente. Porque se tu investe tua energia vivendo lá na frente, você vai ficar constantemente ansioso. Você vai ficar constantemente com essa obrigação de resultado. Essa busca incessante só do resultado, sem olhar para você. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho certeza, porque foi o que eu falei, eu estava completamente preparada. Eu ia falar extremamente, eu estava completamente preparada para aquele título. Só que eu deixei eu mesmo perder para minha cabeça. Nessa pressão por resultado. Então é um cuidado que a gente precisa ter. E aí eu volto a essa questão do progresso é mais importante do que o resultado, porque você precisa ter na tua cabeça do quanto você consegue evoluir. Sabe que também aquela frase clichê de tipo, dá 1% por dia, né? Como é que é? 1% todo dia, né? É isso. É exatamente isso, cara. Independente se você vai evoluir 1% por dia, 1% por semana, se você consegue enxergar esse 1%, cara, você já deixa a tua cabeça com menos peso, sabe? Sem busca de resultado. É lógico que a gente quer resultado. É lógico que quando eu faço alguma coisa, quando eu me preparo para alguma coisa, eu quero um resultado. Mas o resultado não tem que ser o mais importante. É isso que eu quero chegar. O mais importante é tudo aquilo que você pode dar naquilo que você faz. É tudo aquilo que você consegue se tornar quando você faz. Então, fica aí essa reflexão para vocês. Eu acredito muito que hoje, mais ainda, o progresso é mais importante do que o resultado. E não deixe de buscar os resultados que vocês queiram, lógico. Façam por onde, façam um caminho para o resultado que você quer. Mas, cara, não fica focando só no resultado. Foca no agora. Foca no que você vai fazer. Foca no que você está fazendo. Que isso vai te ajudar muito, de verdade. Espero que essa reflexão aí te ajude. Não falei no início, mas vou falar agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, de repente compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir hoje. Comentar aqui algum assunto que você acha relevante para eu trazer num próximo vídeo. Eu até deixei no ar nesse vídeo de hoje um assunto relevante. Mas deixo na mão de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.